dia, começa agora o programa Algo a Mais, 10 horas e 32 minutinhos, estamos ao vivo aqui para a TV Mato Grosso, canal 27. E você aí de casa já sabe, né? Você que assiste o programa todos os dias, sabe que temos temas diferentes aqui todos os dias, com profissionais também diferentes e super capacitados. O tema de hoje, já anunciamos ontem, colocamos aí no Facebook para você, na fanpage, enfim, para você mandar perguntinhas para a gente. Como lidar com os vizinhos? E aí, você acha fácil, complicado, ou você acha muito simples? Bom, eu tenho a minha opinião, né? Mas no decorrer do programa, a gente vai contando as historinhas aqui. E eu não estou sozinha, comigo está a Cris Pompeu. Muito bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, boa quarta-feira. Mais um dia no nosso encontro aqui às 10h30, contando com a participação de vocês. Hoje um tema que eu acho que é sempre bem quente, bem polêmico, até porque qualquer relação interpessoal geram certos conflitos em alguns momentos. E quando mora-se junto, acho que mais ainda. E ser vizinho nada mais é do que morar junto, né? Verdade. Então, contamos com a participação de vocês de casa, pela fanpage do Algo a Mais, no Facebook, e pelo WhatsApp, 8405-3791. É isso mesmo. E todos os dias você pode, não só pode, né, Cris? Deve participar Sim. com a gente aqui, né? É importante a sua opinião, a sua pergunta, enfim. Vamos lá. E hoje eu tenho aqui convidados, né, que vão debater esse assunto. Primeiro aqui comigo o João Balani. Muito bom dia, síndico. Bom dia. Tudo bom, João? Bom dia a todos. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Temos aqui também o Cristiano Fritz, que é comerciário. Cristiano, muito obrigada pela sua presença. E temos também o João Celestino, que é advogado. João, muito obrigada. Obrigado a vocês Seja pelo bem-vindo. convite. Estamos aí. E a gente começa agora, então, né, gente? Ah, temos também uma síndica aqui, Cris Pompeu. Sim, eu sou síndica. Além de tudo, Ela é síndica, eu pode sou mostrar. síndica. Como é que você se sente hoje, Cris, como síndica, falando sobre esse programa aqui, falando sobre esse tema, na verdade, como lidar com os vizinhos? Olha, eu vou confessar. Você como apresentadora. Quando eu entrei como síndica, eu achei que fosse ser bem pior. Ah, quer dizer que não... Ah, tá. Eu achei. Então é complicadinho, né? Não é, sem dúvida, sempre é, mas eu imaginava uma coisa ainda pior. Eu acredito que hoje as pessoas estão amadurecendo nesse tipo de relação, até porque algum tempo atrás o hábito de morar em casa de rua, onde essa questão vizinho não é tão forte, né, não gera tantos conflitos, era maior. Hoje, ou são condomínios fechados de casa ou condomínios verticais os prédios. Então as relações estão se estreitando, estão aumentando, e eu acredito que as pessoas estão amadurecendo com isso, e esteja ficando mais fácil, assim espero. Na verdade, o que regula, na verdade, a relação entre vizinhos, e você tocou num ponto importante, é uma questão cultural, quer dizer, Mato Grosso propriamente, se você pensar só em termos de Cuiabá, realmente nós temos a questão do condomínio vertical, né? Do condomínio, que no direito são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o condomínio e outra coisa é o direito de vizinhança. São duas coisas muito distintas, né? Mas, e o que no condomínio é bom é o seguinte, é que ele tem uma lei própria, você entendeu? Que é o regimento interno, onde você pode dispor sobre tudo, sobre horários, sobre quem pode, quem não pode, o que não pode. E já no direito de vizinhança, é outro princípio que rege, é o princípio da interferência, que é o princípio de quanto maior sua interferência na vida da pessoa, mais sujeito a uma imposição legal você vai estar. Mas eu acho que o fundamental a gente discutir é que o que deve cercar essa relação vizinho, condômino e relações pessoais é a urbanidade, educação e urbanidade. E isso vem de casa. E aí a gente precisa, na verdade, às vezes exigir dos adultos a prática da urbanidade e da educação que não vão para os filhos, né? Pois é. Essa que é a verdade. Como a Cris disse, né? A gente, muito tempo, eu quando criança, sempre morei em casa, na minha adolescência, né? E na fase adulta, a gente vai para um apartamento. É claro que muda muita coisa. Você tem um vizinho do lado que faz barulho, de cima que anda de salto alto, que tem cachorro, né? Isso. Que tem animal de estimação, mas em compensação você está trocando tudo isso para a sua segurança. Trocou uma casa onde você não se sentia segura, no meu caso, e agora tenho segurança, mas tem alguns probleminhas. Quer dizer, a gente está trocando uma coisa pela outra. Sim. E é sempre uma troca, existe sempre isso, né, João Balani? Tem um estágio de adaptação. Quem realmente sai de uma casa e vai para um apartamento, ele tem que se readaptar, né? Porque ele já não convive só, né? Ele tem vizinhos muito próximos, de todos os lados. É uma em parede alguns casos, muito próximo, né? E o João citou do regimento interno. Isso é muito importante, porque o regimento interno ele pode ser feito de acordo com aquele condomínio específico. Com o perfil né? Ele tem um corpo já pré-definido.
mas você pode adaptá-lo às necessidades daquele próprio condomínio, entendeu? O que acontece, isso é comum nos condomínios, é que os moradores não leem o regimento interno. Não tem noção do que pode e o que não pode. Entendeu? Eu digo que o regimento interno é como um manual de uma geladeira. Raramente a pessoa lê. E é entregue para ela, né? Geladeira eu nunca li. Nem de mudança, também não. A geladeira tem manual? Tem mesmo. Estão brincando comigo. É verdade. Mas é isso mesmo. Nós não temos o hábito de ler manuais e regras. É verdade. De Essa questão sim, de né? adaptação é muito importante. Só quando precisa. Só quando precisa. Só quando de carro. precisa. Um problema que nós tivemos no início, quando o nosso prédio foi entregue, é que muitas pessoas, às vezes eu estava, por exemplo, na pia, então a janela de cima da cozinha resolvia lavar a vidraça e jogava água, como se faz em casa. Isso. Eu na pia embaixo levava um banho. Mas aí a gente começou a perceber isso, que eram pessoas que estavam vindo de casa, estão acostumadas a jogar água para lavar e esqueciam que essa água ia para baixo. Exatamente. Então é uma questão realmente de adaptação. Cultural, né? Sim. Cultural e de adaptação. Né? E você fica muito, quer dizer, especialmente nos condomínios maiores e novos, você tem que ter assessoria, entendeu? Assessoria especializada. Pessoas que estão preparadas para aquilo. Eu imagino o seguinte, você começa com um condomínio de 300 famílias, que é muito comum hoje. Muito comum, muito comum. Quer dizer, essas pessoas nunca se viram, nunca se falaram, não têm a menor afinidade. Provavelmente são culturas, no Brasil isso é muito comum, cultura, religião, tudo muito diferente, né? E de repente as pessoas precisam conviver juntas, né? E aí, na verdade, o que falta é um pouco de condução, né? E aí que entra o papel dos especialistas, né? São pessoas, empresas e consultores especializados em organizar aquela grande confusão, né? Algumas pessoas que estão indo para o condomínio ou vertical ou horizontal, elas já perguntam, quem é meu vizinho da direita, quem vai ser o meu vizinho da direita ou quem é antes de comprar? Quem é o da minha esquerda ou no apartamento, quem vai em Gisele, cima? eu acredito que isso é raro, hein? É raro. É raro. Eu posso... Você não tem a menor ideia quando... Eu, na verdade, eu não conheço assim... No meu eu caso, quero eu já saber perguntei. quem mora lá, a não ser que já seja um condomínio instituído, né? de uso, né? Já usando. Mas Sim, quando você já. compra na planta... Não na planta. Quando você vai, já tem gente morando, né? Já os moradores. Aí é Você mais vai- fácil, aí, né? Peraí, Aí ali você na frente, como é que é do lado sente, passa direito? uma tarde dentro do prédio, você já sente qual que é o clima, né? Se é amistoso, se é beligerante, exatamente. né? No primeiro, assim, para quem visita já sabe, esse clima aqui é bom. A história da primeira impressão. A né? primeira impressão, Eu queria complementar o que o Dr. João falou em relação a esse profissionalismo que hoje existe dentro dos condomínios, né? E até é onde a gente entra nisso. Os condomínios antes, eles tinham, por natureza, serem relativamente pequenos. Se a gente pegar edifícios mais antigos, com 15, 20 anos, você tem uma média de 20, 30 moradores. Isso é uma tendência que tende a acabar. Hoje os condomínios, como foi dito, são 300, 400. Nós temos condomínios já dentro do Cuiabá com 600 unidades. Vão ser concluídas as últimas unidades, são 600. É uma cidade. E ainda bem que existe esse regimento interno que acaba sendo a constituição daquela mini cidade. Regulamento daquela cidade. E por mais boa fé e boa intenção que um síndico daquele prédio tenha para dedicar ali, quase sempre ele tem uma atividade principal dele. E ele acaba fazendo aquela sindicância no paralelo, né? no momento vago, no momento... Uns até se privam da sua vida profissional para isso, mas é raro acontecer, difícil as pessoas poderem se dedicarem. E aí entram essas empresas, como a nossa, que complementa isso, com um departamento jurídico sempre muito importante, para ajudar a resolver conflitos dentro do condomínio, né? E por que tem essa tendência de cada vez esses condomínios se tornarem maior? Para que o custo da taxa condominial fique menor. Então, quanto mais pessoas rateando, que a taxa de condomínio, o condomínio, ele é exemplo de uma associação, ele não prevê lucro. Ele prevê somente o rateio das despesas do condomínio. Então, é lógico que quanto maior o condomínio, menor é o rateio. Prédios de classe A em Cuiabá, mais antigos, nós temos taxas de condomínio que superam os valores de R$2.000. Sim. Agora acaba de ser entregue um prédio padrão A também, que a taxa condominial inicial
saiu de 500, ela vai se estabilizar ali na casa de R$700, o que eu acho um valor super razoável e justo. Justamente, aquele rótulo de 1 por andar já caiu por água. Essa emblemática de 1 por andar... Hoje ou a pessoa vê... Não é lógico, né? Um luxo, 1 por andar, ou um mico, né? Um mico porque ele vai pagar uma taxa condominial. Sim. Assim, há investidores em Cuiabá, que eu conheço, que alugam o apartamento por um valor... Apartamentos enormes, por um valor muito pequeno, só para se livrar da taxa de condomínio. Condomínio de R$2.500, de R$3.000, por quê? Era uma visão ainda muito incipiente de o que seria morar em prédio. 1 por andar, com tudo possível, com toda a segurança, com todo o luxo e tal. Isso tem um custo altíssimo. Né? Isso eu acredito que vai influenciar na hora da compra. Isso tem influenciado. Vocês podem ver que os lançamentos imobiliários, ultimamente, têm sido na faixa de 100 metros quadrados, né? Com 300 famílias, pelo menos, né? Para poder, na verdade, você ter um custo. E aí, muito bem, quer dizer, os lançamentos em Cuiabá são realmente lançamentos muito bons. Você vê o preparo, a jardinagem, as áreas de lazer, quer dizer, mas tudo isso tem um custo. Né? Como o Cristiano falou. E você ratear por 300 é uma coisa, ratear por 12, 14, 15 é outra, né? Verdade. E essa questão que eu estava falando da consultoria, acho que é muito importante para quem é síndico, até para também, a figura do síndico antes era assim, ele manda. E eu acho que a assessoria veio justamente para mostrar, não, ele está ali tentando administrar, mas ele está seguindo sempre um padrão pré-determinado, dentro do regimento interno, por essa assessoria. Quase todas as questões um pouquinho mais polêmicas, pelo menos eu levo para que essa assessoria me oriente. Sim. O que eu devo fazer? Não sou eu que estou decidindo. É essa assessoria que você até participa da discussão, mas você também consegue ouvir pessoas especializadas, né, que vão poder conduzir melhor a sua decisão. Embora alguns moradores achem que sempre a culpa é do... A assessoria ela já ajuda, que ela já tira uma carga de cima do sítio. Por exemplo, uma aplicação de uma sanção de um regimento interno, uma notificação, uma multa. Hoje os síndicos às vezes optam por ele fazer, mas ele tendo uma assessoria, ele pode pedir para que a assessoria aplique. A assessoria vai, por meio do seu jurídico, pautar aquilo ali em cima do regimento interno, ter o cuidado de que faça aquilo da melhor forma e da forma correta, né? Uma outra tendência hoje que existe, já por necessidade, uma tendência por necessidade, é além da consultoria, da assessoria condominial, o serviço de síndico profissional. Condomínios com 300, 400 unidades... A demanda é diária. A demanda é diária. Então você precisa ter uma pessoa quase que, se não full time, mas pelo menos em horário comercial integral disponível ali. Eu acredito que quem não se dedique full time a um condomínio tem que ter por trás um zelador excelente. Senão não consegue. Você tem que ter, como se fala, equipe. Se você não tiver equipe, o síndico está lascado. Mesmo assim... Mas é o que o Cristiano falou. A verdade é que, se você... É muito mais fácil você transferir os problemas, né? Para quem entende. Você tem uma causa jurídica, judicial, passa para o advogado. Você está doente, vai no médico, né? Claro. Então, quer dizer, você tem um problema com a polícia, vai na delegacia, né? Então, quer dizer, é o que ele falou, o Cristiano falou, quer dizer... Nós estamos, graças a Deus, em Cuiabá nós temos isso, né? Nós temos diversas empresas que trabalham nesse ramo e acho que com muito sucesso, né? E estão crescendo junto com o mercado, de uma forma geral, e elas muito preocupadas em atender, mas é o que o Cristiano falou, ainda é muito incipiente e precisa de muito curso, né? Porque a mão de obra, de uma forma geral, no mercado é uma coisa difícil, mas no condomínio é muito mais, porque... A pessoa precisa estar preparada para lidar com situações críticas, né? É um condômino que acha que é o dono do prédio, né? É um visitante que acha que, por ser parente, amigo, próximo do visitante, é dono também do condomínio. Nem precisa avisar que está chegando. Não precisa avisar, não precisa parar. E os funcionários, às vezes, não estão preparados para aquela demanda, né? Então, quer dizer, o que precisa, na verdade, numa situação dessa de
300 famílias, você põe 300 vezes 3, são 900 pessoas convivendo, mais o pessoal que trabalha com essas pessoas. Põe aí mais, pelo menos, mais 300 pessoas, são 1.200 pessoas circulando num ambiente, você entendeu? Os conflitos são iminentes, não tenho dúvida disso. Os conflitos são, assim, diários, mas você tem que ter pessoas especializadas e preparadas para enfrentar aquela demanda diária, né? Um zelador, assim, zen, né? O zelador risco, zen, né? O zelador zen, o zelador que tenha, na verdade, o jogo de cintura. Não pode ser estressado de jeito nenhum. Não, estressado não, porque a pessoa já vive estressada, né? Ela já vem, mas tem que ter o cuidado de não transferir essa responsabilidade integralmente para o zelador. Ele é uma pessoa, tem suas limitações, claro. E ele é um ótimo ponto de apoio quando ele se trata de um bom profissional, mas ele pode acontecer o inverso. Ele não sendo esse profissional de excelência, ele pode colocar tudo a perder num condomínio. Sim, né? E nós temos históricos aí de casos de polícia e aqui, por causa de condução mal recentemente, em Cuiabá, eu estava assistindo, nós tem um caso que a verdade é que a contratação das pessoas, ela precisa ser muito bem feita. As empresas precisam fazer testes psicotécnicos, investigar as pessoas, saber as suas referências, né? Quer dizer, isso passa muito despercebido pela pessoa comum. Pelas empresas especializadas, e você transfere a responsabilidade, na verdade. Por isso se terceiriza muito. Não sei se é bom ou não isso é uma outra questão que cada condomínio vai decidir. Mas o importante é que quando contratar um profissional para trabalhar, você está contratando um profissional para trabalhar não é no seu prédio, na sua casa. Exato. Né? O seu patrimônio vai estar lá, a tua família, teus filhos, né? Então é importante você saber com quem você está lidando, né? Então aqui em Cuiabá outro dia nós tivemos um caso rumoroso sobre um prédio muito elegante que foi na verdade assaltado e a princípio com a conivência de funcionários do próprio prédio. Quer dizer, o que é isso? Muitas vezes a investigação foi feita. Há casos e casos, né? Mas às vezes é a falta do mínimo de preparo para a contratação. Então, desde esse fato, você tem que começar a pensar em como se contratar um profissional para trabalhar dentro de um condomínio. A terceirização ela vem ganhando espaço já fruto dessa necessidade. E um outro caso que a gente costuma ver em condomínios mais antigos dentro de Cuiabá são condomínios que investiram na pessoa própria e não no serviço terceirizado. Em algum momento, algum síndico, em alguma gestão de algum síndico, deixou de se recolher impostos e hoje edifícios, condomínios têm dívidas absurdas junto ao INSS, junto a Fundo de Garantia e não conseguem se reerguer. E aí você às vezes pega assim 2 torres construídas mais ou menos na mesma época, do mesmo padrão, onde hoje um imóvel dessa tem uma valorização e essa 1/3 dessa valorização por conta de condução de condomínio. As pessoas precisam entender que tem que ser pago, rateado numa taxa condominial, o que é preciso para preservar aquele patrimônio, não só para a sustentação das despesas. Eles têm que entender que às vezes uma economia de 5, 10, 15 reais numa taxa condominial pode determinar uma depreciação de 20, 30, 40% a médio prazo daquele empreendimento, entendeu? Então o serviço de terceirização ele vem de encontro para ajudar no que tange a escapar desse risco de uma gestão mal feita por parte de um síndico, você assustar de um condomínio ter uma quebra financeira. Mas aí também pode acontecer. Vai uma dica também para os síndicos, aqueles formais, como a senhora. Por quê? Mesmo terceirizado juridicamente, a terceirização não resolve a questão jurídica. O condomínio sempre será responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, contribuições sociais dos funcionários que estão atuando lá. Aí mas esse funcionário é da empresa, mas ele está atuando para você. A Justiça do Trabalho, isso se chama terceirização, mas a terceirização é com responsabilidade. Então, o fator é que não adianta você ter só uma empresa terceirizada hoje, né, Cristiano? Você precisa ter, na verdade, um pessoal especializado fazendo auditoria. Essa que é a grande verdade. O síndico tem que ser o auditor ou ele tem que ter
uma auditoria especializada. Por isso que muitas vezes os condomínios maiores, eles têm a administradora do condomínio e tem as empresas que prestam serviços terceirizados. Um vigia o outro, entendeu? E o síndico fica ali, na verdade, dando o comando. Mas a responsabilidade, ela nunca se transfere totalmente. Essa responsabilidade jurídica, ela sempre será do próprio condomínio. Tudo que acontece lá dentro é responsabilidade do condomínio e todos que trabalham lá trabalham para o condomínio. Então, é muito importante que as empresas terceirizadas, e por isso ficam poucas no mercado, não é qualquer uma que fica no mercado, porque elas são cobradas permanentemente pelos condomínios. Recolhimento dos impostos, cadê? Recolhimento previdenciário, cadê? Recolhimento social, das contribuições sociais, cadê? Mas é importante que as pessoas saibam que elas precisam cobrar isso, senão chega a esse ponto, como o Cristiano falou. Hoje, uma das rotinas das empresas que prestam consultoria, como a nossa, é, por exemplo, fiscalizar, ajudar o síndico, não cabe a nós, mas a gente auxilia o síndico a fiscalizar, por exemplo, na entrega da nota de um prestador de serviço, todas as guias pertinentes a esses recolhimentos têm que estar em anexo. A legislação de condomínio ela é uma legislação muito rica, muito boa, eu diria. Legalmente existe a figura de síndico, onde este pode ser morador ou não. Existe a figura do conselho fiscal, que este não pode ser terceirizado. O conselho fiscal tem que ser morador. Tem algumas outras regras, como ele tem que ser uma pessoa adimplente na ocasião da sua eleição, algumas amarrações assim. E essa pessoa do Conselho Fiscal é uma conscientização que a gente tenta levar para as pessoas. Elas são os verdadeiros fiscais do trabalho do síndico. Cabe ao Conselho Fiscal que o síndico ele tem a obrigação de conduzir o andamento do condomínio, fazer a juntada das documentações, mandar para a empresa terceirizada montar a pasta de prestação de conta. O condomínio não é obrigado a fazer contabilidade. A lei permitiu que ele fizesse uma prestação de conta para se tornar até menos oneroso para o condomínio. Mas existe a obrigação da prestação de conta, onde o síndico tem que disponibilizar a documentação, por isso uma pasta, onde é detalhado. É como se fosse uma contabilidade, mas não tem esse peso. E aí cabe ao conselho fiscal do condomínio fazer a auditoria das contas. Conferências como, por exemplo, essa. Infelizmente, a maioria dos membros de conselho fiscal em geral, não são atuantes nisso. Não, e nem sabe por que são fiscal do quê. A gente tenta trazer cursos agora para conscientizar e mostrar assim, por exemplo, ano passado em Cuiabá teve ocorrências de síndico que roubou literalmente o condomínio. Isso não é tão incomum. Não é incomum. Tão incomum quanto poderia imaginar. Pode ser incomum aparecer na mídia, como apareceu esse caso, mas como mais lidar com este vizinho, né? Agora, é um vizinho também. E é um vizinho, uma pessoa. Ele é um vizinho. Agora, aí na hora que isso estoura, aí todo mundo, inclusive os membros do Conselho Fiscal, como é que pode? Como é que pode? Caberia você estar fiscalizando. Claro. Entendeu? E não há essa fiscalização. A legislação é muito rica, ela é muito boa, ela é muito autossuficiente para gerir um condomínio, mas infelizmente pela falta de conhecimento, e é isso que a gente tenta começar a trazer agora, não adianta as pessoas transferirem a responsabilidade que é comum para os síndicos, transferir para as empresas terceirizadas, transferir para o jurídico que dá esse suporte. É igual a criação de filho, não adianta você tentar transferir a criação do filho para a escola. É uma fórmula da bomba, não vai dar certo, né? Você tem que a participação daquilo ali. Exatamente, as pessoas têm que entender que consultoria, síndico, são pontos de referência e pontos de apoio, não é a solução dos problemas. Né? Muito bem, a gente vai para um intervalo bem pequeno. A gente está com o programa Algo a Mais ao vivo aqui pela TV Mato Grosso, canal 27. O tema de hoje, como lidar com os vizinhos. A gente volta já já, é rapidinho.